Olá, eu sou a doutora Luciana Maluf, médica dermatologista especializada em peles étnicas e médica colaboradora da Ferola Médicos. Estou aqui para falar de um assunto que tem muita gente comemorando, eu inclusive. O fato de que a padronização da beleza já não é mais aceita. Nós, médicos, não queremos mais transformar um rosto comparando-o com o outro, por vezes até com biotipo e etnia diferentes. E as mulheres também não querem mais isso. O que ajuda a explicar o sucesso da harmonização facial, que está em concordância com a tendência mundial de oferecer tratamentos personalizados e que respeitam a beleza individual de cada pessoa. Também acho importante esclarecer que, de tanto que se tem falado sobre harmonização facial, muita gente acredita se tratar de uma nova técnica. Não é. É um termo usado para definir o conjunto de procedimentos estéticos realizados com o objetivo de melhorar as proporções do rosto, corrigindo o que não está legal e valorizando o que ele já tem de bonito. Sempre com foco no equilíbrio. Por ser especializada em se tratar de peles étnicas, acredito que a escolha desses procedimentos dentro da harmonização facial também deve levar em conta a cor da pele da paciente. Afinal, cada tom tem suas características e elas devem ser respeitadas para garantir o belo resultado. E, mais importante, evitar manchas, inflamações, queimaduras e outros problemas. Para se ter uma ideia, a pele de quem é do Oriente Médio tende a ser mais esverdeada, um tom de oliva, e por ser muito pigmentada, mancha com mais facilidade. E essas manchas ou marcas são dificílimas de tratar. Já a pele asiática, apesar de ser clara, deve ser tratada como se fosse com o mesmo cuidado de uma pele de tom negra, já que ela tende a manchar com muita facilidade. Por outro lado, a negra, por exemplo, não se pode fazer uma luz pulsada, porque corre o risco de causar queimaduras. Diante de tudo isso, o melhor jeito de ficar bonita sem colocar sua pele em risco é consultar um dermatologista com título de especialista pela Sociedade Brasileira de Dermatologia. Eu fico por aqui, um beijo para você e até o próximo vídeo.